E agora você vai conhecer o projeto Leitura de Ouvido. São podcasts produzidos por uma jornalista e um filmmaker aqui de Pato Branco. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Monólogo de uma Sombra, de Augusto dos Anjos. O poeta da morte, aquele que empreendeu as energias do universo para a construção desse grande mistério que é o eu. O primeiro podcast Leitura de Ouvido foi ao ar em 3 de março de 2020, mas o projeto começou a ser estruturado em 2012. Eu tinha umas 5 turmas de literatura nessa época e muitas vezes tinha que trabalhar o mesmo texto com o mesmo nono ano, né? Daí a gente pensou, por que não gravar esse texto? E eu coloquei esse áudio lá no SoundCloud e esqueci. Em 2020, sim, ele começou a receber muitos views. Daí o Lucas, por que não a gente fazer um podcast? Falei, que ótimo! E daí surgiu o nome, Leitura de Ouvido. Desde então, toda sexta-feira tem episódio novo, disponibilizado gratuitamente. Cantiga de Esponsais, de Machado de Assis. Imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo recreio público e toda a arte musical. Dayana e Lucas sempre selecionam contos e poesias em domínio público. Na grande maioria dos casos, são textos clássicos mundiais. Tudo que interessa no mundo todo da literatura que a gente possa trazer ao podcast. O texto em domínio público é aquele onde o autor já completou 70 anos da morte dele. Então, a gente tem, normalmente, textos do século 16 para frente, né? Mas a maioria 18, 19, início do século 20. A gravação acontece na Biblioteca do Casal, em casa. Como o Capitão Nemo do romance vernesco, no seio do mais misterioso dos elementos. São várias etapas para depois postar. A gente não faz tudo num dia só, né? Então começa com esse estudo de qual que vai ser o texto que a gente vai trazer, depois tem a gravação, né? E depois tem a edição do áudio, eu coloco todos os efeitos sonoros, deixo essa edição cinematográfica e depois disso a gente faz a nossa gravação. Como eu te falei, a gente comenta sobre aquele texto, né? Tem a arte de capa, cada episódio sai com uma arte de capa diferente, não é sempre a mesma coisa. O podcast Leitura de Ouvido está disponível em várias plataformas. Em todo o serviço de streaming, o Leitura de Ouvido está disponível. Spotify, Apple Podcast. E para quem gosta de assistir, no canal do YouTube, /Leitura de Ouvido, a gente coloca o episódio inteiro. Chegam depoimentos inusitados e também emocionantes. Uma ouvinte da Alemanha que fala que queria ter mais louça para lavar para conseguir ouvir mais episódios do podcast. Uma leitora que nos contou que o pai dela fez uma cirurgia de catarata e por esse motivo ele não conseguia mais ler, que ele gostava tanto, né? E a filha, como era ouvinte, apresentou o podcast pro pai dela também e agora ela falou que ele ouviu todos os episódios também e consegue exercer de novo a literatura, né? Consegue ler de volta. As pessoas mandam e-mail para nós falando dessas experiências de vida delas em relação ao nosso podcast, a gente fica muito feliz. É uma forma diferente de consumir literatura, né? Somos apaixonados por histórias, né? É por isso que a gente faz isso. O Leitura de Ouvido da Dayana e do Lucas está entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil nas categorias de artes. Como está no canal Leitura de Ouvido, é o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Quem quiser apoiar o projeto, pode fazer isso através do apoia.se/leitura de ouvido. Com isso, a gente paga o banco de som, a gente paga os softwares profissionais que a gente utiliza para fazer as gravações e edições, e a gente fica, assim, fazendo o nosso trabalho, que é paixão pelas histórias, com esse incentivo de uma corrente de pessoas. Então, a gente consegue dar esse passo ainda maior, né? De repente, fazer o podcast crescer mais. Ajude a gente a soltar essas sementinhas literárias pro mundo, assim, para o máximo de pessoas possível, que a gente faz de coração mesmo. O telejornal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia. Te desejamos uma boa noite. Eu volto amanhã. Até lá!